Francisca. Bom, por conta do nosso horário, nós vamos dar início agora à gravação, ok? E eu passo a palavra para a Francisca, que já está aí presente. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada, Vanderlei. Você vai me dando retorno do som, da imagem, a gente vai acolhendo o pessoal, se tiver tudo ok, não é? Nós vamos iniciando esse momento de acolhida, tá bom? Se tiver algum problema, por favor, Vanderlei, você pode me interromper, que a gente refala alguma partezinha, afinal estamos todos dependentes da internet, não é isso? Meus queridos, minhas queridas, educadores, gestores, meus queridos companheiros de live, Ana Favareto, Márcio Coelho, professor Porto, muito obrigada pela participação de vocês, obrigada pela participação de cada um, né, de vocês que está aí conosco, para a gente refletir juntos, debater juntos. O tema da nossa live hoje, não é para que a gente possa pensar que nós não vamos simplesmente voltar para a escola, reabrir a escola, como se a gente já tivesse fechado em março e vamos reabri-la, simplesmente para continuar a fazer exatamente como a gente parou, né? Não se trata disso. Se trata de compreender que é uma nova escola. Nós vamos ter uma nova vida, antes e depois dessa pandemia, não é? Os historiadores se referiram, né, à crise de 29, se referem como a Grande Depressão. Muito possivelmente vão se referir, né, quando tratarem deste 2020, como o tempo da grande paralisação. Então, nós precisamos pensar como voltar para essa escola a partir do momento que nós formos autorizados. Hoje estamos impedidos, né, exatamente para a preservação da vida, de ter as nossas aulas presenciais. As crianças e os adolescentes não estão tendo o seu direito garantido de ir na escola, e nem os professores e gestores o direito de ensinar, não é? Mas não tem problema, é hora de ficar em casa e pensar na vida, ser solidário com os outros e perseverar para a gente vencer mais essa pandemia que tanto nos assusta, porque é um momento novo, né? Para pensar o futuro, eu fiquei pensando o que eu podia introduzir para vocês, e me lembrei de uma experiência que eu vivi com minha família em janeiro deste ano, em janeiro de 2020, e vou compartilhar com vocês, para depois, imediatamente, passar as palavras aos nossos convidados, que com certeza têm contribuições muito interessantes para trazer aqui para as nossas reflexões. Eu tive a oportunidade de ir com a minha família num passeio até Mendonça, né, na Argentina, e nós tivemos a oportunidade de visitar muitas vinícolas, né, e numa delas, a pessoa que nos apresentava a história da vinícola, os vinhos e etc., as uvas que ali eram produzidas, tal, a forma de fermentação, de guardar o vinho, etc., ela nos disse assim, que atualmente, não é, a grande dependência dos barris de carvalho, que é fundamental para que se armazene o vinho, para que ele ganhe sabores e perfumes e tons tão diferentes, é o barril de carvalho, que é a madeira, né? A madeira interage com o suco da uva. E aí ela diz agora, nós somos dependentes do mercado norte-americano e francês, que são eles que produzem, né? Mas os chineses estão entrando nesta questão de produção de vinho, né? E quando ela disse isso, eu, imediatista, como uma boa brasileira, né, que tem pouca história ainda, não é? Imaginei, dentro da minha ignorância, que os chineses estavam plantando vinhas, né, barreiras, uva. E ela disse, eles já estão plantando carvalho, né? E essa é a lição, né? Eles estão pensando no futuro, de produzir vinho. E o que mais encarece o vinho, realmente, são os barris. A importação dos barris são caríssimos e, às vezes, são usados uma única vez, né? No máximo duas. E, então, os chineses vão produzir vinho, mas eles não vão começar plantando uvas, né? Plantando as parreiras, as vinhedas, o vinhedo todo. Eles vão estão plantando carvalho, e vocês sabem o quanto demora para crescer o carvalho. Então, a produção é muito distante. Isso é planejamento, isso é visão de futuro. É entender que o processo não é agora, é lá na frente.
E Ana vai se lembrar também de uma metáfora que a gente já ouviu muito e que eu gosto. Nós temos que dirigir a escola, que fazer a gestão da escola como se fôssemos o piloto de um avião em voo, né? O piloto não pode estar conduzindo o avião com a cabeça no lugar onde o avião está, mas no futuro, porque qualquer emergência ele terá tempo de reverter. Então, que agora sejamos esse piloto e em pleno voo saibamos, né, fazer um planejamento dessa escola que vai voltar. Não é agora, vai demorar um pouquinho. E vai voltar em cima de outras bases. A primeira dica que eu dou é o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que se preparar, e eu sugiro que vocês já pensem nisso, é uma avaliação diagnóstica de todos os alunos. Nós precisamos saber o que eles aprenderam, né? Como eles aprenderam, aonde chegaram, por meio dessas experiências de situações de aprendizagem à distância, tá bom? Então, a escola que quer começar bem tem que começar avaliando. Por quê? Porque a partir, não é, deste diagnóstico, vai propor as intervenções para cada aluno, para que depois a gente possa ir continuando. Eu passo a palavra à querida Ana Favaretto, que é professora de arte, ela também é autora de livro didático, artista, musicista, para que você traga a sua contribuição, Ana. É com você. Que bom estar aqui, poder dividir um pouco com vocês, né, os nossos pensamentos, né, e nossos pensamentos também são acompanhados de nossas angústias e do que vai acontecer. E esse piloto que a Francisca falou, ele não sai para voar se ele não tiver um plano de voo, né? Então a gente tem que imaginar que a gente está num avião e o piloto tem esse plano de voo. E esse plano de voo, eu vou fazer uma comparação com o planejamento que a gente tem, ou com o projeto político-pedagógico da escola, que a gente já segue há anos, e vem copiando e colando e dando certo. E esse plano de voo, a gente pegou uma tempestade, o avião caiu, nós estamos no meio dessa tempestade. E quando a gente consegue, a gente caiu na água, quando a gente consegue chegar no continente, ainda chove muito, e a gente pega um guarda-chuva. O guarda-chuva seria o MEC, né? Que a gente está embaixo desse guarda-chuva. E esse guarda-chuva não tem lona, não tem tecido, ele só tem a estrutura. Infelizmente, é isso que a gente está passando. A gente está no meio dessa turbulência, no meio dessa tempestade, no meio de uma pandemia, sem precedentes aqui no nosso país, e a gente tem que continuar vivendo, a gente tem que continuar seguindo, tocando a nossa vida. E esse planejamento que a gente tinha? A gente tinha, cada professor fez um planejamento no início do ano, a escola entregou o seu projeto político-pedagógico. Então, o que eu penso hoje é que a gente tem que replanejar, a gente tem que reconstruir esse planejamento. A escola, eu sinto que ela precisava já há algum tempo mudar, ela precisava de uma outra estrutura, a gente precisava chegar num aluno de uma outra maneira, e chegou a hora, foi de repente, mas a gente, de certa forma, a gente está preparado. Mas se a gente está aqui em rede hoje, conversando com mais de 200 pessoas, a gente está preparado. E já que a gente não tem políticas públicas eficazes, ou que estejam dialogando com a escola, eu acho que a função, não tem como não falar isso, mas a função hoje do MEC seria acolher, junto com a Secretaria da Saúde, dar algumas diretrizes para a gente. Isso não está claro, ninguém consegue entender. Hoje eu fui no site do MEC buscar informações e não existe informações, né? Então, cabe a gente fazer isso. Vamos fazer? Vamos. Vamos arregaçar as mangas? Vamos. Eu acho que a Francisca tocou em um ponto essencial, planejar, né? Há quanto tempo vocês não se debruçam diante de um projeto político-pedagógico fazendo um diagnóstico? Mas não só o diagnóstico do aluno, o diagnóstico da comunidade onde vocês estão inseridos, do local onde vocês estão inseridos, da cidade onde estão inseridos.
Quem são os educadores que estão com vocês, né? Então, se a gente pensa em educador, gestor, professor e os funcionários da escola, a gente pensa no aluno, hoje a gente ganhou um parceiro muito mais crítico, que são os pais, a família. Então, a gente tem hoje tudo para dar certo, porque a família, de alguma forma, está mais presente na educação, principalmente na educação dos pequenos. Então, eu acho que planejar junto com essa comunidade escolar vai ser muito importante. Que escola a gente vai encontrar? Que família a gente vai encontrar? Que aluno a gente vai encontrar? Como a gente vai acolher esse professor que também está angustiado? O aluno, ele vai receber alunos diferentes, que tiveram uma vida por 60 dias, 70, 80 dias, muito diferentes, né? Eu acho que a gente vai ter que ouvir um pouco essa família. É difícil, porque é um ato democrático. Você ouvir, dá muito trabalho ouvir, mas vai ser interessante. Eu acho que, de alguma forma, vocês podem planejar isso aí em reuniões, começar as reuniões com os pais agora. Ver o que os pais também têm para dizer. Eu, por exemplo, aprendi a fazer comida, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu aprendi nessa pandemia a fazer comida. E eu resgatei lá da minha infância, das férias, na casa dos meus avós, eu resgatei informações que eu já tinha. Então, eu acredito que essa geração, ela vai ser muito diferente, porque a gente vinha de um mundo imerso na tecnologia, que, de repente, voltou para as coisas caseiras, para o conhecimento empírico. A gente tem que prestar muita atenção nisso. E daí planejar. A gente tem muitos elementos para planejar essa nova escola, planejar essa nova maneira de trabalhar. E eu digo que as escolas precisavam, há algum tempo, precisavam se aproximar da tecnologia para a função didática e pedagógica do ensinar, né? E como fazer isso? Ninguém tinha uma fórmula. Eu sei usar o computador, eu sei usar um PowerPoint, eu sei usar a tecnologia, sei gravar filmes. Não basta isso, porque o aluno já tinha jogos super interessantes lá no celular dele. E isso a gente não vai fazer. Eu acho que essa questão dos jogos, da diversão na internet, elas estão num outro lugar. A educação, a tecnologia na educação, a gente vai aprender a fazer. E, de alguma forma, a gente está aprendendo. Se comunicar, eu estou aqui hoje falando com vocês, o professor está falando com a família. E uma coisa me deixou entusiasmada. Há quanto tempo um professor de educação infantil não falava com a família? Hoje, ele fala com a educação remota, com a forma que a gente encontrou para apresentar alguns conteúdos para a criança. O professor de educação infantil fala todo dia com esses pais. E esses pais efetivamente estão auxiliando nas tarefas dessa criança. Então, a função da escola, eu acho que ela estava muito burocrática. Isso é um elemento que a gente tem que prestar atenção. Gente, isso é a minha visão como autora, como pedagoga, como coordenadora de um espaço até muito diferente, né, que eu trabalhei com periferia, com contraturno escolar. Mas eu achava que o livro didático mesmo, ele estava muito distante do aluno. A escola ficou muito distante do aluno. E a gente se aproximou de alguma forma. Com toda essa tempestade, a gente está conseguindo hoje chegar mais nas casas. Então, o que eu tenho para dizer é que todos estamos no mesmo barco, nós vamos encontrar um aluno diferente, sim, e a nossa escola vai ser diferente. E a minha dica seria, vamos começar agora a conversar com essa comunidade escolar. Vamos receber essa demanda dos educadores que estão em casa também, dos professores que estão em casa.
todo mundo vai ter alguma sugestão. Comecem fazendo reunião, tentando traçar um novo planejamento. A gente tem um conteúdo a ser cumprido e ele vai ser cumprido. Eu não tenho dúvida. Se a gente tiver 6 meses, a gente consegue. A maneira como a gente vai fazer isso, que é muito importante. E chamar a família nesse momento também é muito importante. Delegar um pouquinho para a família o que eles esperam da escola. Porque eles estão vendo em casa que existe, que não é fácil educar. Não é fácil, nem educar o filho, nem educação formal, nem educação da escola. Então, chamar a família para essa responsabilidade, não só a família, ela estava acostumada a pagar e cobrar, né? E hoje ela tem elementos para trazer para a gente, para ajudar a gente a traçar um caminho novo. Bem, eu acho que o que eu posso dizer para vocês é isso. Vamos prestar atenção nessa família, no que eles viveram em casa. Vamos escutar um pouquinho para poder planejar. Porque planejar alguma coisa sem saber a criança que vocês vão receber também é complicado, também é difícil. Então, eu passo agora a minha palavra para o Márcio, para ele poder dar a contribuição dele. Tá bom? Um abraço. Obrigada, a todos. Ana. Eu que agradeço. Ana, você volta aí daqui a pouquinho com a gente. Então, eu gostei muito, né, a tua contribuição, vamos resumir assim, sobretudo, encontrar novas formas, mas a partir de uma escuta da comunidade. E eu entendi que você coloca que a gente deva já traçar pequenos grupos de conversa e que a gente tenha instrumentos, por exemplo, enquetes, questionários, para ir ouvindo, captando essas dicas que as próprias famílias estão dando, né, que vão fazer parte do nosso planejamento, inclusive para essa aproximação, né? Então, gente, vamos lá. Para voltar para a escola do futuro, Ana Favaretto nos diz, vamos escutar mais, vamos envolver a família, né? Vamos entender que o espaço da diversão já está garantido em outros sites, etc., mas que o espaço educativo tem que ser garantido, tá? E ela dá a dica que a gente organize pequenos grupos e comece a conversar, colhendo dados e dicas para que a gente possa se debruçar nesses aspectos que são coletados por meio das famílias e que a gente faça comparativos e paralelos com o nosso plano de 2020, que era presencial, para a gente começar a fazer ajustes necessários e ver realmente, não é, a partir dessa coleta, o que nós vamos de fato, não é, condensar, o que vai ser essencial para a gente fazer e garantir essa questão que vai ser, com certeza, trabalhada. Os pais, às vezes, falam, ai, e esse tempo perdido? E hoje eu ouvi de uma diretora uma fala linda. Não é tempo perdido, é tempo vivido. E vida não tem ensaio. Vida é aprendizagem e crescimento e progressão. Então, as crianças estão aprendendo, os jovens estão aprendendo. Vamos lá? Dica 1, ouvir a comunidade, pequenos grupos de reunião, coletar dados para replanejar. Márcio, é com você. Olá, pessoal. Queria agradecer primeiramente o convite que a professora Francisca fez a mim, a Ana. É um prazer saber que tem tanta gente interessada já em se preparar para esse novo normal. Isso é muito importante. Quem cunhou essa expressão foi o presidente da França, porque todo mundo falava em voltar ao normal, e é bom ficar claro que nós não vamos voltar ao normal. Nós vamos voltar a um novo normal, e essa normalidade a gente vai ter que construir. Não vai acontecer assim, ó, acabou a pandemia e nós vamos voltar a trabalhar plenamente nas escolas. Não. Acabou a pandemia, a gente vai demorar pelo menos mais um ano aí para ter uma vacina. A previsão mais otimista, né? Diz que 1 ano e meio, se der tudo certo, sair uma vacina, contando desde o início da pandemia lá na China. Então, a gente vai ter que voltar se adaptando, ainda usando máscaras. E aí, eu gostaria de pedir que vocês me mandassem para de falar, se precisar, porque eu gosto muito de falar, tá bom?
A Ana e a Francisca já falaram coisas muito interessantes, eu corroboro a fala delas, endosso, e a questão do planejamento é super importante. Os passarinhos estão atrapalhando? Não? Então tá bom, estou ouvindo muito passarinho que eu resolvi ficar. Está ótimo, tá? Pode continuar. Então tá bom. Essa volta tem que ser gradativa, como eu falei. Nesse novo normal, a gente não vai chegar e vai trabalhar plenamente. A professora Francisca falou da avaliação do que as crianças aprenderam nesse período. Isso é muito importante. Mas eu gostaria de acrescentar a essa fala que a gente precisa fazer uma rigorosa avaliação de quanto a aprendizagem ficou atrasada. E como fazer isso, vocês sabem melhor do que qualquer um. Como? Porque dentro do que vocês planejaram, o que não foi feito, o que não deu para fazer, o que não deu para passar por essas aulas remotas. A Ana já citou esse termo, e eu acho muito legal a gente frisar isso até para a defesa do nosso trabalho. Nós não estamos fazendo EAD. EAD não cabe para a educação infantil e não cabe para o ensino fundamental. A gente está fazendo aulas remotas, atividades remotas que visam garantir que as crianças e os jovens não percam um contato com a comunidade escolar durante a pandemia. Isso é muito importante, porque existem estudos da OCDE que mostram que um período muito longo de inatividade escolar faz com que a aprendizagem retroceda. Então, são estudos sérios, eu não estou aqui tirando ideia da minha cabeça, foram pesquisas feitas pela OCDE. E o outro risco dessa inatividade escolar é o risco de evasão, que nós temos que estar muito atentos a isso, porque esse risco de retrocesso, ele acontece até no período de férias. Claro que ele acontece mais nas escolas públicas, mas isso não quer dizer que não possa acontecer com as escolas particulares. Não esqueçamos que os pais dos nossos alunos também estão sem trabalho. Muitos deles vão ficar sem renda, talvez não consigam pagar a escola, talvez tenham que negociar com a escola, e a gente tem que estar atento para que essa criança não fique sem a escola, tá bom? Por isso é muito importante essa atividade que a Somos está fazendo, todas essas atividades, para manter o aluno ativo o tempo todo, tá? Porque mesmo quando a gente voltar, mesmo ele estando ativo, essa transição vai ter que ser muito suave, né? A China, por exemplo, para dar 2 exemplos, na Islândia, as escolas ficaram fechadas por 62 dias, e na China, 84 dias. Gente, quando voltaram, eles pensaram que as crianças deveriam levar um sapato extra para poder elas entrarem na escola com um sapato e, na hora de voltar para casa, voltar com aquele que elas já estavam andando na rua. Eles determinaram que as crianças troquem de máscaras a cada 3 horas e guardem a pelo menos 1 metro de distância da outra. Então, são coisas como a Ana já citou, que foi no Ministério da Educação, a gente não está tendo essa orientação em âmbito federal, né? Nós estamos sem líder, e aqui não entra nenhuma posição ideológica nem política partidária. Nós já tivemos bons ministros da educação no PSDB, como nós tivemos bons ministros da educação no PT, e o que nós temos agora é um não ministro da educação. Ele não tem proposta nenhuma, não tem planejamento nenhum, a vontade dele é abrir todas as escolas para que nós voltemos a trabalhar imediatamente, mas isso vai ser um caos. Então, não tendo onde buscar, nós temos que estar atentos às orientações das secretarias de educação dos nossos estados, mas também muito conscientes de tudo que vamos ter que fazer para não depender dessa orientação que não veio até agora e que pode não vir também.
tá? Bem, acolher bem os alunos, planejar muito essa volta, e outra coisa, pesquisar muito sobre como outros países, outras cidades, outras instâncias educacionais resolveram esse problema. Mas como eu sei que eu estou falando com coordenadores também, além de acolher o aluno, eu acho que, nesse momento, nós precisamos também, não só no retorno ao novo normal, mas durante a pandemia mesmo, nesse momento de aulas remotas, nós precisamos acolher os professores. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu passei a minha vida inteira no palco, na televisão, no estúdio, e até hoje, a hora que liga a câmera, dá um friozinho na barriga. Seja em casa com o celular. Aqui fica um pouco mais tranquilo, porque a gente está bem distante, e é ao vivo, a gente pode errar um pouquinho, que aí, como é ao vivo, passa batido, todo mundo escuta, que é o que acontece, né? Porque, só para ficar claro, quando a gente fala, o que menos importa é como a gente fala, mas o que a gente fala, quando a gente fala ao vivo. Então, eu estou falando aqui, vocês, a não ser que eu fosse gago, ou que, enfim, tivesse alguma dificuldade na fala, vocês prestariam atenção em como eu estou falando. O que interessa é o quê? Então, vocês jogam fora esse material sonoro, esse material fônico, e ficam com o conteúdo do que eu estou falando. No entanto, quando a gente vai fazer um vídeo, cada vez que se volta, aquela maneira, aquele como se falou, ele se repete. E é isso que dá medo na gente de gravar, de fazer um vídeo. Então, eu gostaria de pedir a vocês que acolhessem também muitos nossos professores nesse momento que eles estão tendo que fazer uma coisa que eles nunca fizeram na vida, que é ir para frente de uma câmera e dar aula, e falar para ninguém. Nós sabemos que eles são muito hábeis em sala de aula, eu tive em sala de aula há muito tempo, na educação infantil, a Ana também, todos nós aqui, né? E nós sabemos que nós somos bons, a hora que a gente conversa com as crianças, lida, brinca, fala, passa o conteúdo, mas na hora de falar na frente da câmera é muito difícil. Eu não tenho dúvidas de que todo mundo está passando por essa dificuldade. Então, é importante que acolhamos bem o nosso professor e que demos subsídios para que eles possam fazer isso bem. Aquele que não está fazendo bem, vamos indicar curso. Quem sabe a escola comprar um pequeno curso de vídeo que custa baratinho, ou um software de edição de vídeo que ela possa passar para os seus professores, indicar, que o coordenador faça um curso de edição de vídeo e passa para os professores. Por quê? Melhora tão a performance, o desempenho desse professor, com a qualidade daquilo que vai chegar para as crianças, né? Porque não é todo mundo que está acostumado a prestar atenção no que acontece nos vídeos, né? Então, eu gostaria de destacar também que esse esforço é coletivo. Ele vai ter que ser de nós, professores, coordenadores, diretores, de pais e de alunos. Sem a gente trabalhar bem juntinho, porque nós dependemos um do outro, isso não vai dar certo. E aí, gente, eu queria contar uma coisa para vocês. Provavelmente vocês não saibam que solidariedade, o termo solidariedade, o primeiro sinônimo, se vocês forem num bom dicionário, vocês vão ver que o primeiro sinônimo de solidariedade é interdependência. E eu costumo dizer que, para ser solidário, a gente precisa ter consciência da interdependência em que nós vivemos na sociedade. E numa escola que mais ou menos, ela reflete toda a estrutura da sociedade, nós somos muito interdependentes, né?
Não é só o dono da escola que vale, não é só o professor que dá o conteúdo, mas quem está na cantina, quem faz a merenda, quem limpa a escola, o porteiro, o segurança, a coordenadora, o bedel, seja lá o que for. É aquele conjunto todo que constrói a educação da criança. Então, nós precisamos ser solidários, mas não solidários no sentido, vou ajudar o meu amigo ali, professor, que não deu conta, não. Tendo consciência que nós somos uma rede de interdependência. Eu vou ajudar esse professor, ou esse coordenador, ou esse aluno nesse momento. Em outro momento, pode ser que ele me ajude. Inclusive, se a gente estiver falando de ensino fundamental, os alunos podem nos ajudar muito no que diz respeito à tecnologia. E eu queria, para fechar essa fala, depois a gente pode continuar, lembrar vocês do papel importante que está sendo do professor. Eu comentei aqui antes com os meus companheiros aqui de fala, de um vídeo que eu vi no Instagram que a Leandra Leal postou, de uma professora ouvindo o recado de um aluno, onde ele dizia assim, emocionado, pedindo desculpa, professora, eu não queria estar te perturbando, mas eu não consigo aprender sem você. E ele usava o termo mania, então eu acho que ele queria dizer manha, mas ele falava assim, a minha mãe é cozinheira, ela trabalha num restaurante, ela tem mania de fazer comida, mas ela não tem a mania que você tem de ensinar. Então, aquilo me bateu muito forte. E, nesse momento, está sendo muito bom, porque, como artista, eu estou sendo muito valorizado nesse momento, porque ninguém está em casa sem ler um livro, sem ouvir uma música, sem ver um filme, sem estar querendo pintar alguma coisa, fazer um artesanato. Então, a cultura está mostrando para que ela serve, que é para ampliar o nosso horizonte existencial. Para usar um termo do Ailton Krenak, que é aquele filósofo indígena, a cultura, ela suspende o céu. Ele fala que amplia o nosso horizonte, mas não o horizonte prospectivo, o nosso horizonte existencial. Por isso que ele fala que suspende o céu. E é isso que nós estamos conseguindo fazer com a cultura, estamos sendo valorizados, porque estamos suspendendo o céu, os céus das pessoas que estão em confinamento. Mas também nós, professores, estamos ajudando, suspendendo o céu dessas crianças, ampliando o horizonte existencial dessas crianças que estão em casa sem poder manter a normalidade escolar. E eu não tenho dúvida, com esse trabalho de educação remota, de atividade remota, nós também estamos suspendendo os céus dos pais que estão acompanhando essas crianças. É isso. Ô, Márcio, muito obrigada, querido. Obrigada pela tua reflexão. E aí, né, um resuminho da fala do Márcio. Olhar com solidariedade para todos, acolher todos, mas pesquisar sobre a experiência de outros países, como eles estão fazendo, e vendo aqui como a gente pode, de certa forma, se aproveitar da experiência deles. A Jaqueline nos pergunta sobre a sua escola, que é no interior do Nordeste, muito quente, e precisa dar aula com ar-condicionado em função do calor, se isso será um problema. Olha, Jaqueline, eu não sou uma autoridade de saúde, né, autoridade sanitária, pode ser um problema e pode não ser, se acalme, né? De repente, as crianças usando máscara, lavando sempre as mãos, não tocando no rosto, limpando o ar-condicionado, ao menor sinal de alguma sintoma, ficar em casa, trabalhar com 2 grupos de crianças, às vezes, sabe, Jaqueline? Segundas e quintas vem um grupo, presencialmente, leva atividades para casa, terças e sextas vem outro grupo, na quarta as professoras se organizam. Nós vamos ter que pensar alternativas, mas acalme seu coração. Vamos acolhendo, vamos ouvindo, vamos pesquisando. O ar-condicionado e o ambiente fechado, necessariamente, não é ele um potencializador da doença. Não, mas eu não sou uma autoridade para falar isso, é em cima do que eu li. Prometo para você que vou pesquisar mais para a gente poder te dar um retorno melhor, tá bom, minha querida Jaqueline?
tranquilize seu coração. Porto, querido, te dou aí 25 minutos, é contigo. Porto. Aí, chegou! Agora veio. Oba, Beleza. agora é com você, querido, 20 minutos. Obrigado, Francisca. Volto a dizer, é um prazer enorme poder atender a Pluri, todo o seu público, né, bater papo contigo, Francisca, Vanderlei, grande figura, e conhecer educadores de primeira linha como o Márcio e a Ana, né? A gente nos bastidores troca algumas figurinhas, mas à medida que eles vão apresentando, você percebe o peso, a cancha, né, desses educadores. Muito legal. Faço coro as palavras tanto da Ana quanto do Márcio. Acho que o que o Márcio nos trouxe no que diz respeito à reflexão sobre solidariedade, né, também me fez lembrar a filosofia africana, Ubuntu, né, eu sou porque você é, a questão de que todos, em última instância, compartilham o mesmo sopro, né, um ar que eu inspiro e expiro, você inspira e expira. É uma grande ilusão essa separação. Eu acho que essa pandemia trouxe para nós isso de uma forma muito, muito, muito evidente, né? Agora, eu acho que, como eu fui convidado para falar do Fundamental 2, anos finais e ensino médio, o cenário é um pouco diferente, né? Aquilo que as escolas conseguem entregar com essa educação remota, endosso, o que a gente entrega não é EAD, né? É um EAD emergencial, na melhor das hipóteses. Mas o EAD tem toda uma estrutura, um cuidado, uma pesquisa muito mais detalhada, muito mais acurada, para que ele possa ter uma funcionalidade. O que a gente está fazendo tem ordem emergencial, mas os ganhos, o aprendizado, tanto para o aluno quanto para o profissional docente desses segmentos, ele é maior, né? Ele é maior porque a gente consegue transmitir o saber e conduzir o aluno dentro desse universo da cultura digital. Acho que, pela primeira vez na história, os meninos estão acessando a internet, né, nesses anos, desde que a internet despontou, tem lá a internet 1.0, internet 2.0, agora a gente está na internet 3.0, né? Internet 1.0 era a discada. Internet 2.0 é essa banda larga que a gente tem, e a gente acessa ainda com cabo. Agora 3.0 é a internet das coisas, né? E a gente está aqui na transição da 2.0 para 3.0. A gente está conseguindo conduzir os meninos a uma experiência digital orientada. A gente está conseguindo fazer uma curadoria da experiência deles. A gente consegue agir enquanto professor como um design de aprendizagem efetivo, né? Eu acho que isso é muito rico, principalmente para as escolas que estão sendo obrigadas a pensar nesse instante a construção do novo ensino médio. Então, usando a tua referência, Francisca, que foi muito, muito, muito enfática e feliz em dizer que os historiadores olham para o passado, para a crise de 1929, e falam, ali o mundo mudou, né? Você tem o crack da Bolsa de Nova York, o colapso, né, da Dow Jones ali, e eles vão olhar para 2020 e vão dizer, foi o dia que o mundo parou. E, de fato, esse mundo acelerado, global, se viu obrigado a parar. Mas tem um fator, tem uma outra menção que os historiadores usam com constância. É assim, tem 3 fatores que aceleram o processo histórico. E que fatores são esses? Os germes, as balas e o aço. Aço, a Revolução Industrial. As balas, as guerras. E os germes, as doenças. Então, guerras, revoluções e pandemias, por mais dramática que seja, né, o cenário bastante turbulento, tem uma dimensão sombria, eles aceleram processos. Por exemplo, em educação, a gente vê a aceleração da assimilação da cultura digital. Acho que na nossa última palestra, juntos, né, Francisca? Acho que foi um encontro de mantenedores, você foi bastante enfática em falar sobre a escola digital e sobre a cultura digital. Isso que a gente está fazendo nesse instante não é ainda uma escola digital, pode ser uma escola online, uma escola remota. Mas o que é a escola digital? E eu acho que a gente pode aproveitar a pandemia para avançar nesse sentido. E na hora que esse novo ensino médio despontar, a gente tem mais expertise para conseguir entregar.
Tá? Me permitam, nesse instante, né, para falar de escola digital, compartilhar um slide com vocês, certo? Vanderlei, você vai ser a minha referência aqui, querido. Se der para ver o slide, você sinaliza, Portinho, estou conseguindo ver, e se der algum pau, por favor, também sinaliza, tá? Pode ser? Fechou. Pode sim. Então, vamos lá. Só um instante. Acho que a nossa sala ela está bem cheia nesse momento e o processamento dos dados ele começa a ficar um tanto quanto carregado, né? Isso. Vamos lá. Vai dar certo. A gente cruza os dedos, faz a aposta e trabalha para entregar. Vamos lá. Tá vendo meu slide de café, Vanderlei? Não, ainda não. Ainda não subiu para a gente. Não subiu. E Não. agora? Você colocou para apresentar? Coloquei. Não apareceu ainda? Não. Vou tentar fazer de novo o procedimento. Só um Qualquer instante. coisa você pode mandar aqui pelo WhatsApp que eu tento subir aqui, tá? Interromper o compartilhamento. Voltando aqui para a nossa sala. É legal que todo mundo, dentro dessa era digital, tem maior tolerância com esse tipo de problemática, né? Mas, vamos lá. Deixa eu tentar de novo. Opa. Meu comando aqui nesse instante, ele não está permitindo. Mas, enfim, a gente leva no gogó, né? Se quiser, pode mandar para mim. Enquanto você estiver falando, eu acesso aqui. Tá. Tá? Só vou... Gente, só vou salvar aqui e vou mandar para o Vanderlei via WhatsApp. Aí ele vai abrir para nós. Beleza? E aí eu sigo conversando com vocês, certo? Vamos lá, deixa eu só fazer a última tentativa. Vai que dá certo, né? 3, 2, 1. E olha aqui, eu sou craque no Hangout. Agora vai aparecer. Muito bem. Agora está apresentando, Porto. Agora apareceu? Apareceu. A sua tela. Em qual tela estamos nesse instante? Porque eu fechei a apresentação. Então, tá no Hangout. Está aparecendo a tela do Hangout. Você colocou está apresentando. Ótimo. Agora, beleza. Então, eu vou voltar aqui para o meu slide. Está aparecendo a tela do meu computador, eu suponho. Né? Live Pluri. F5. Foi, meu amigo? Não. Então. Enfim. Uma hora ele aparece, certo? Vamos seguir aqui, independente do slide nesse instante. Tá? Deixa eu só tentar desenvolver uma linha de raciocínio com vocês, certo? Imaginem que a gente está diante de café, certo? Vamos trabalhar aqui com esse conceito. O café que a gente tira direto do pé, ele é uma commodity hoje. A gente usa essa expressão commodity para café. Uma saca de café tem muito valor? Não, não tem muito valor, certo? Porque é uma matéria-prima. Foi-se o tempo que tinha muito valor. O Brasil, na época da cafeicultura, né, ali no século XIX, exportava muito e a nossa economia depende disso. Mas se a gente fosse atrelar a nossa riqueza ao café em saca, nossa, a gente estava lascado. Né? E aí veio a Revolução Industrial. E hoje o que é que se faz? O que tem mais valor? O café em saca ou o café já em pó? Industrializado, o café em pó. Se o café em saca não vale nada, o café em pó ele já tem mais valor. Só que você bem sabe que na atualidade a economia não é só industrial. A matéria-prima não vale muito. Produto industrializado um pouquinho mais. Mas o que vale mais mesmo é serviço. Certo? Quanto que vale mais? Uma saca de café, o café ali já em pó para você, ou o cafezinho expresso, tirado na hora? O cafezinho expresso, porque esse sim é serviço. Isso tem mais valor, certo? Agora, o que aconteceu, né, na entrada do século XXI? Esse que é o ponto.
Vocês conseguem ver já o café ou ainda não? Vanderlei? Não, né? Não, se você quiser, tente me mandar pelo WhatsApp que a gente tenta apresentar. Tá, eu vou tentar te mandar, mas seguindo aqui a linha de raciocínio e já eu encaminho para você, tá? O grande lance é o seguinte, o café ensacado, deixa eu tentar aqui, porque sem o slide fica bastante complicado de fato. Se você puder, tira a apresentação, porque aí você fica como destaque. Tá bom. Apresentação. É uma coisa que a gente faz Vanderlei, diariamente, né, Fran? Porto, o Porto, enquanto você vai tentando subir sua apresentação, eu queria responder para a Tereza. Beleza, obrigado. Que ela disse o seguinte, Porto, que ela compreende exatamente o que está acontecendo com você, que é uma pessoa que tem expertise, que faz aula aí por Hangout com os meninos do ensino médio, dia sim e dia também, né? E que hoje não está conseguindo subir a apresentação. E ela sendo muito solidária, dizendo, a gente sabe o que é isso, Porto, a gente vive todo dia isso. É muito difícil, muitas vezes a internet mesmo é que não deixa, mas que muitos pais e familiares não compreendem, né? E brigam com a escola. E ela diz assim, o que é que a gente pode fazer? Sabe, Tereza? É exatamente uma conversa, sabe? Explicar para os pais que muitas vezes essa questão da tecnologia não depende muito do nosso planejamento, da nossa eficiência, da nossa organização, do nosso profissionalismo, né? Ele falha. Por exemplo, eu tenho um celular novinho, que eu troquei agora em fevereiro, é um Note 10 da Samsung, é top de linha, e ele pediu atualização do software da Samsung. E quando eu fiz isso, sumiu o som, tá? E eu tive que entrar em contato com um técnico à distância, pelo celular do meu marido, para ter uma outra atualização. Então, essas coisas acontecem. Então, eu acho que a gente também tem que explicar para os pais. Só que, sabe, Tereza, a gente tem que flexibilizar as regras, porque às vezes a gente se torna extremamente endurecido, dizendo que é aula ao vivo, aquele horário, e, por exemplo, não consegue. Por exemplo, eu percebi que várias pessoas que estão conosco aqui, gentilmente participando dessa conversa, disseram, eu não consegui entrar, eu não pude entrar. A outra pessoa diz, eu sou do Mato Grosso, o horário é outro, eu me confundi. Isso acontece, e aí eu estou vendo o Vanderlei dizer, fique tranquilo, vai ficar gravado no YouTube, você pode assistir depois. Então, às vezes, flexibilizar essas regras, Tereza, porque às vezes os pais ficam ansiosos, achando que estão descumprindo uma determinação da escola. E aí a escola, entre aspas, né, falha e dá aquela confusão. Então, é essa a nossa dica, né, Porto? Será que você conseguiu aí, colega? Eu passei para o Vanderlei agora. Já estou abrindo aqui. Assim que abrir, eu já transmito para você. Obrigado, Vanderlei. Retomando a linha de raciocínio aqui, a linha de raciocínio é simples, certo? O que eu estava tentando desenvolver ao longo da história da economia, a gente teve a venda de commodities sustentando a geração de riqueza. Depois a venda de produtos industrializados, certo? Só que o setor industrial ele foi suplantado pelo setor de serviço. Então não é mais a saca do café, nem o café em pó, mas sim o cafezinho tirado na hora. Isso sim tem valor. Só que na atualidade, mais importante do que o serviço é a experiência, porque compara. O que é que tem mais valor? A saca de café, o cafezinho em pó, o cafezinho tirado na hora ou o café do Starbucks, certo? É o café do Starbucks. E por que o café do Starbucks, você vai lá, vai tomar um cafezinho, o valor dele é 6, 7, às vezes R$8 um expressinho, porque ele está te oferecendo não a commodity, não um produto industrializado e não um serviço. Ele está te oferecendo uma experiência. Esse é o conceito. A gente está na era da economia da experiência. Eu vou tentar transplantar isso para a escola. Certo? Pensem só, que a commodity, hoje em dia, é informação. Ela está em todo lugar. Percebe ou não? Com o nosso mouse, a gente vai lá, simplesmente, muito rapidamente, acessa a informação. Está no mundo digital. Então, não basta só a escola que vai entregar a informação. Por isso que a gente tem a apostila. A apostila do ético ou de outros sistemas já é um produto industrializado. Obviamente, você tem diferentes qualidades entre esses serviços, mas é um produto industrializado.
Agora, o que é que tem mais valor? A informação que está solta na internet ou a apostila? A apostila, porque ela fez uma curadoria do conhecimento. Ela tem lá instrumentos didáticos. Mas o que a escola entrega? Ela vai entregar o serviço, certo? Serviço. É o professor em sala de aula trabalhando aqueles conteúdos. Isso sim é legal. Isso sim tem... Opa, conseguiu entrar, Vanderlei? Consegui. Isso, tá, legal. Então, isso sim tem um profundo valor de mercado, certo? Põe aí para nós. Muito bom. Olha lá o cafezinho do Starbucks. Mas o que eu estou querendo colocar para vocês é, a escola hoje, ela não pode mais ser uma prestadora de serviço. Porque se ela for uma prestadora de serviço, ela vai perder lugar para o YouTube. Porque o que o YouTube faz? E essa molecada, ela traz isso muito, muito, muito claramente. Eles falam, aula expositiva por aula expositiva, eu vou ver ali o YouTube Edu. Tem um cara que fala a linguagem dele, que vai e descomplica o assunto, que em 5, 10, 15 minutos, com uma linguagem audiovisual mais impactante, ele entrega. Certo? Outro dia, eu mesmo parei para ponderar. Por que um aluno ele vai ter aula de filosofia comigo, Porto, vai estudar ética comigo, Porto, se ele pode estudar ética com Clóvis de Barros? Se ele pode estudar ética com Michael Sandel, que é o maior professor de ética de Harvard, basta ele acessar no YouTube, tá lá as aulas bárbaras de Michael Sandel. Então não é isso. Então não basta a gente oferecer serviço. Certo? Pensa só, né? Informação é commodity. Apostila é produto industrializado. E aula expositiva é serviço. YouTube está entrando no lugar. E isso está muito claro nesse instante. O que a escola tem que oferecer para ela virar o Starbucks? Ela tem que oferecer experiência de aprendizado. Esse é o X da questão. A escola tem que ser um espaço de experiência de aprendizado. E o professor tem que ser um designer de aprendizagem. É esse o ponto. Nesse retorno da experiência, da educação remota, da educação no mundo online, a gente tem que validar o corpo a corpo. A gente tem que validar o presencial, mas não como um espaço para você entregar passivamente o conteúdo, mas como um espaço onde a presença do aluno na sala junto com o professor seja extremamente rica. A gente tem que fazer design de aprendizagem. E em que sentido eu deixo aqui o convite? Gente, a gente tem que desenvolver um novo ensino médio, certo? Nesse novo ensino médio, dentro das propostas dos itinerários formativos, está na hora da gente experimentar. Porque qual que é a parada? Né? A Ana mencionou que, nossa, não é nossa função ser youtuber, né? Tem o mundo dos games e tal. Eu acho que para as crianças isso faz sentido, mas o que a gente tem que começar a perceber, né? Olhando para o mundo nesse instante, que o aluno talvez ele não consiga acompanhar a minha aula, né, por 1, 2, 3 horas em sequência, mas ele vai na sequência com as séries. Ele não fica parado pensando, né, na minha aula expositiva por meia hora sequer, mas ele joga por horas a fio videogame. O que essa indústria do entretenimento ela tem? Vamos olhar para esses caras. Vamos ver como é que essa cultura do entretenimento e desenvolver aquilo que muitos teóricos têm chamado de edutainment. Não é para você ser palhaço de circo, não é para você ser youtuber moderninho, não é para você pintar o cabelo e ir para a sala de aula, mas o que é fundamental? A gente romper um pouco esse academicismo. Certo? Que distancia muitas vezes os estudantes do conhecimento propriamente, né? E estruturar um processo de aprendizagem que seja mais envolvente. Em que aspecto eu falo isso? Gente, uma experiência que nós estamos tendo nesse instante diante da pandemia, né? A gente vive uma sociedade onde o obscurantismo prevalece, onde o discurso ele se sobrepõe à ciência, onde as pessoas acreditam em um medicamento milagroso, onde as pessoas põem em questão orientações de organizações contundentes, prementes, fundamentais, como a Organização Mundial de Saúde. Onde as pessoas não entendem que o processo de desenvolvimento de uma vacina envolve hipotetização, experimentação, né? Tem ali análise quantitativa, né? Tem muita estatística para validar se tem erro ou não, e até
até como bem mencionou o Márcio, essa vacina chegar vai 1 ano e meio. Assim se produz ciência, coletivamente, com muito rigor. Agora, o que a gente precisa fazer? Ensinar ciência na escola. Se a gente tem uma população que olha e fala, não, não acredito, não, eu vou seguir um discurso, é porque a gente não entregou o básico naquilo que a gente chama de tradição iluminista dentro do espaço escolar. Agora, como é que você faz isso? Diminuindo o academicismo, diminuindo, em que sentido? O discurso mais erudito, tornando mais atrativo. Está na hora da gente ensinar a história do Darwin, do Newton, de Marie Curie, tão apaixonadamente quanto a gente ensina a história de Napoleão, de Alexandre. Está na hora dos alunos enxergarem nessas figuras, nesses movimentos históricos de construção do saber científico, momentos importantíssimos para a história da humanidade que ampliaram horizontes. Tem uma série que os alunos me apresentaram durante o processo da pandemia, que é a série chamada Genius, que conta a história humanizando a figura do Albert Einstein. Brilhante. O que é isso? Edutainment, certo? Da mesma forma, tem um filme sobre o Darwin, né? Alguns alunos desenvolveram, sob orientação de um professor, um perfil do Facebook do Darwin. Como é que seria o Darwin dentro de um perfil de Facebook? Olha que barato. As fotos das Ilhas Galápagos, os insights que ele vai tendo, como se ele estivesse viajando, né, naquela famosa viagem do Beagle dele, fazendo a pesquisa e colocando no Facebook, até chegar a um insight da seleção natural, orientando todo o processo evolutivo. É isso. Isso pode encaixar, por exemplo, como um itinerário formativo de ciências naturais. Entendem isso ou não? Essa é a cultura digital. Óbvio, vai levar um tempo para a gente aprender, certo? Vai levar um tempo para a gente aprender. Da mesma forma, quando surgiu o cinema. Quando surgiu o cinema, gente, qual foi o momento clássico, né? Aquela cena que todo mundo se remete dos irmãos Lumière, né, fazendo aquele teste com o cinematógrafo e tal. Se projetou a imagem do trem à distância, né, em 1896, Congresso de Fotografia em Paris, e aquele trem veio caminhando, caminhando, caminhando. E as pessoas se levantaram horripiladas com aquela cena, saiu todo mundo correndo, com medo que o trem invadisse a sala e matasse todo mundo. Por que elas reagiram assim? Porque elas não conheciam aquela linguagem. Essa foi a nossa primeira reação à internet. Só que o que foi acontecendo? As pessoas foram se familiarizando com aquela linguagem, foram absorvendo aquela linguagem, e essa linguagem foi sendo desenvolvida. Por muito tempo se filmou cenas de teatro. Como é que eram os primeiros filmes? Você vai assistir lá O Gordo e o Magro. Estava lá o Gordo e o Magro num palco teatral, certo? Encenando. E aquilo era um filme. Hoje em dia, se você vai assistir Matrix, ou você vai ver Parasita, olha em que nível chega a linguagem cinematográfica. Olha quantas nuances, preocupação com o som, preocupação com a luz, né, qual que é a fotografia, o efeito da trilha sonora, a linguagem se tornou mais rebuscada. E o que está acontecendo nesse instante? Profissionais da educação estão se aproximando, se instrumentalizando, se apropriando mais dessa linguagem, nesse momento. Agora, o que a gente tem que reconhecer não é educação digital eu fazer uma aula remota com um slide. Não é educação digital, né? Eu tirar aquilo que eu colocaria na lousa e jogar no slide e ficar narrando à distância. Isso é ensino remoto, online, mas não é cultura digital. Cultura digital envolve, e insisto, o novo ensino médio tem essa alma, envolve protagonismo estudantil e habilidade narrativa, certo? A gente tem que aprender a narrar em sala de aula como os filmes, as séries narram, deixar a seguir cenas do próximo capítulo, certo? E qual que é o cheirinho da matéria que está para seguir, né? Apresentar. Não sei se vocês estavam no encontro que a gente teve na semana passada. A estrutura da jornada do herói atrelada ao processo de conhecimento científico, né? Tem uma prática que eu faço, eu cuido de um itinerário em ciências humanas, que são os jogos de poder que eu mencionei há pouco, né, no nosso último encontro. Onde, Vanderlei, você está com os slides aí ou não, parceiro?
Não dá para entrar em Só slide. entrar no Somos, tem que clicar no Somos apresentação lá, quem quiser ver o slide. Tá. Os Enfim, slides estão aparecendo. Eu estou na tela agora que você estava falando do parasita. certo, beleza, legal. Mas agora avança por um instante, Vanderlei, nos slides da gamificação. Olha lá, tipo, só para eu encerrar aqui, certo? Em que sentido a gente pode usar cultura digital sem necessariamente recorrer a computador? Né? O que a cultura digital envolve necessariamente? Você dá uma aula onde todo mundo tem que estar com o celular na mão, tem que estar com o computador, tem que estar conectado? Não. Cultura digital vai tomar como pressuposto que os alunos têm acesso à informação e ela vai convidar o aluno a aplicar essa informação, certo? E aí entra o itinerário formativo. Eu diria, as aulas da BNCC básica do novo ensino médio, a gente tem que empoderar com capacidade narrativa do professor, certo? E as aulas do itinerário formativo, a gente tem que abrir espaço para uma cultura de experimentação de fato, para acelerar o processo de desenvolvimento de novas práticas, com outros métodos. E você tem que procurar coordenador, diretor e mesmo professor. Quem são essas figuras? Quem são os professores que têm esse espírito mais empreendedor e criativo? E cuidar desses caras. E abrir espaço para que eles possam testar e errar. Né? Compartilho com vocês um instrumento que a gente usa para ensinar política em sala de aula. A gente cria jogos de poder, né? E seguindo o princípio da gamificação, são níveis de jogo. O primeiro nível é o mais simples, o segundo nível para um aluno mediano, o terceiro nível é o avançado. E o que a gente faz? A gente inicia o debate com a esfera da cidade. Vamos discutir se dá para regulamentar o Uber ou não na cidade. E aí eles viram os vereadores. Passando, né, por esse primeiro jogo, a gente vai discutir a esfera nacional. Então o cara vai ser o PT, o cara vai ser o PMDB, ele vai ser o PSL, né, ele vai ser o Jair Bolsonaro, ele vai ser o Boulos e tal. Eles assumem personagem, é um role-play game, certo? E ele joga um jogo onde o professor vai inserindo problemas, e ele vai atravessando. Passa para a próxima imagem, Vanderlei, onde está a galerinha ali dentro do espaço de um plenário. Tá todo mundo vendo? Colocou? Perfeito. Isso aí. Dentro dessa imagem, vocês conseguem observar o quê? O que a gente criou? Um espaço de aprendizagem para o aluno ter uma vivência, para ele experimentar, se transformar num diplomata, certo? Qual que era o tema em discussão? A guerra civil na Síria e a busca por relações de paz. Então, ele ia ser o Donald Trump, ele ia ser, no caso, o ditador sírio, ele poderia ser o Vladimir Putin. Ele assume um personagem, estuda o personagem e vai para o jogo. Isso é uma experiência, isso é o Starbucks da educação. Porque, insisto, né, voltando aqui à reflexão original, certo? Informação é commodity. Material apostilado é produto industrializado. A aula expositiva é serviço. Starbucks é experiência. Está na hora da gente desenvolver uma educação experiencial. Para a escola sobreviver, entregando só aula expositiva, ela tem que trabalhar na mensalidade, na localização. Agora, para a escola prosperar no mundo digital, ela tem que oferecer experiência de aprendizado. Óbvio que a gente não sai de um nível para o outro, de um dia para o outro. E não é acabando o Covid que a gente vai conseguir entregar isso de fato. Mas a gente tem que começar a testar. A gente começa a testar com eletivas, certo? Abre para o aluno no período da tarde eletivas que ele possa escolher. Abre para os professores desenvolver uma eletiva de... Oi. Só um pouquinho. 2 minutos para você terminar, tá bom? Abre para o professor uma eletiva onde ele possa, por um bimestre, tocar um projeto, certo? E aí a gente vai percebendo o que dá certo, o que dá errado. Deu certo, dá escala. Abre espaço. Convida para o ano seguinte. Amplia. A escola tem que deixar de ser uma instituição de ensino e virar uma instituição de aprendizagem. E quando que a escola vira uma instituição de aprendizagem? Quando ela aprende.
E para ela aprender, ela precisa experimentar. Educação experiencial. Acho que aquilo que eu espero encontrar, e eu tenho certeza que a gente vai desenvolver pós-pandemia. Tá? Agradeço a oportunidade, acho uma pena não ter dado certo trabalhar diretamente com o slide, que poderia materializar um pouquinho melhor aquilo que eu estava descrevendo, mas eu espero que eu tenha conseguido me fazer claro. Obrigado, Fran. Com certeza, meu querido. Muito obrigada, por você, né? O pessoal gostou muito da sua fala, o pessoal está gostando muito dessa live, o pessoal quer saber se ela vai ficar gravada, porque possivelmente vai aproveitá-la em outros momentos, e ela vai ficar gravada no YouTube. E eu queria dizer assim para vocês, né, que resumindo, a dica do Porto, né, é o seguinte: se nós queremos fazer um planejamento para o futuro, é começar a, de fato, sair, não é, daquele fetiche do conteúdo, da aula expositiva, do fetiche do conteúdo, né, para a gente potencializar as experiências de protagonismo. Isso, de fato, é a necessidade aí para quem está no F2 e no médio. Então, já vamos pensando, né, já nessa educação remota, né, o pessoal está usando o termo ensino remoto emergencial, que é exatamente o que nós estamos fazendo, né? Já vamos pensar propostas que a gente saia mais de cena e que a gente dê lugar no palco para o aluno. É uma forma já de se organizar. Porque muito possivelmente são os pequenos que voltam primeiro para a escola. Por quê? Porque precisam mais das relações presenciais. Os mais velhos são mais independentes e conseguem ter experiências boas por meio digital. Então, talvez esses sejam os que voltem mais tarde. Portanto, o Porto está dando a dica. Vamos potencializar essas experiências reais de protagonismo via internet. É isso, não é, Porto? Agora eu quero passar para a Ana, 1 minutinho para ela dizer um tchau para a gente, depois para Márcio, depois para Porto. E aí eu vou voltar com um grande finale respondendo já algumas provocações que vocês fizeram. Ana, dá o seu tchau para a gente, querida. Tá bom. Foi muito legal a fala do Porto, são 2 segmentos diferentes mesmo, ensino médio, outra coisa. Eu queria falar o seguinte: a gente tinha uma escola que tinha um material didático e um professor, isso acabou, a gente tem que mudar tudo isso aí. Em 2020, nós cunhamos uma escola nova, uma escola que pode ser totalmente brasileira, é a nossa realidade. Ela pode ser feita em rede. A gente está aqui discutindo e todo mundo tem que construir essa escola nova. Então, eu acho que é essa força que a gente tem que ter, essa consciência de que a gente vai ter que usar a tecnologia, não podemos deixar de usar a tecnologia. Tá bom? Tá certo, Ana. Gratidão. Muito obrigada. Márcio, querido, vem aí para dar seu tchau. Bem, estou muito feliz, gostei muito da fala da minha companheira Ana, do Porto também, da sua mediação, e feliz por ver que tem um monte de gente participando mesmo, não só participando da live, mas escrevendo, comentando, é muito legal. Eu queria lembrar que o Slavoj Zizek falou da coisa emergencial também, ele falou que nós estamos vivendo o socialismo emergencial, porque nós estamos precisando do Estado, nós estamos precisando nos ajudar o tempo todo. E com a educação também, como o Porto bem colocou, né? Essa educação digital emergencial, que ela se torne emergente e logo após efetiva. Foi um prazer estar com vocês todos. Gratidão, querido. Muito obrigada pela sua participação. Oi? Francisca, posso uma palavrinha a mais? Eu ouvi uma pessoa que mora no Japão dizer o seguinte: não pensem que o mundo mudou, que tudo vai ser diferente. Se não existir uma política pública de educação, nada vai mudar. É isso mesmo. Vamos embora, vamos conseguir isso. E agora, querido Porto, dá o seu tchau para nós. Porto, seu microfone. Porto? Bom, vou deixar aqui. Entrou? Vanderlei, abriu. Abriu. Dá um tchau para nós, querido. Muito obrigada. Eu fico fechando aqui, ele abre lá. Gente, obrigado por esse momento, né? Espero ter me feito claro. Foi
um prazerzaço poder contribuir na margem do possível, sempre que me convidarem, estou aí à disposição para abrir uma reflexão, certo? Você me permite só contar uma história bem breve? Muito breve. Muito breve. Então, qual que seria a história breve? É assim, a história de um cientista que ele saía viajando pelo mundo querendo descobrir uma teoria que revolucionaria tudo. E diante da pandemia ele teve que ficar em casa. Só que na casa dele ele ficou preso ali, fechado, enclausurado, lendo livro, até que bateu na porta dele um menino. E falou: papai, hoje é o seu dia de brincar comigo. E aí o menino olhou para o pai, consternado, meu filho, você não sabe que meu trabalho é importante, não tenho tempo para isso. E aí o menino falou: papai, mas o senhor assinou aqui que hoje é o seu dia de brincar comigo. E aí o pai cientista incomodado deixou o menino entrar. Então entra aqui. Pegou uma National Geographic, rasgou, picotou, entregou para o menino. Brinca aí, de quebra-cabeça. Pegou um planisfério, rasgou, picotou e fala: resolve esse quebra-cabeça. Pai cientista imaginou que o filho levaria 1 hora para consertar aquilo. Até que em menos de 5 minutos, o menino voltou com quebra-cabeça inteirinho pronto. E aí o pai cientista estupefato, né? Olhou para o mapa mundi todo montado, virou para o menino e falou: menino, como é que você fez isso? Você nem sabe como é que é o mundo, como é que você fez isso? Aí o menino respondeu: verdade, pai, eu não sei como é o mundo, mas na hora que o senhor picotou a revista, eu vi que atrás do mundo tinha a figura de um ser humano. E eu sabia que se eu consertasse o humano, eu consertaria o mundo. Simples assim. Obrigado, valeu. Gratidão, Porto, muito obrigada. Queridos, muito obrigado por todos que ficaram conosco até agora. Gratidão especial a Vanderlei e Diego, que ficaram aí na técnica nos ajudando, a toda a equipe Pluri que está presente, que está ajudando, vivendo com a escola essas dificuldades. Muito obrigada. E eu quero deixar agora o grande finale. Eu vi muitas pessoas dizendo: precisamos oferecer cursos aos professores. Márcio Coelho disse: nós precisamos dar cursos aos professores. A equipe Clube Pluri montou um curso, um verdadeiro EAD, com mais de 30 horas aos professores de educação infantil, e nós vamos trabalhar, ensinar tecnologia, mas ensinar também essa aprendizagem de experiência digital para todos. Em breve, nós vamos estar divulgando para vocês. Não é isso, Vanderlei? É o nosso finale. Vocês pediram e nós vamos atender, tá bom? Muito obrigado por todos, por todos vocês pela presença. Encerramos aqui essa nossa web e esse nosso webinário de conversa. Gratidão. Obrigado, Fran. E todos que pegaram partes, vai estar lá no canal Pluri Educacional no YouTube. Um beijão para todos.